Então, iniciando a nossa live, né, a gente vem anunciar aqui com muita alegria, né, enquanto diretoria do SEMAP, né, depois de uma lacuna, um tempo do SEMAP não tendo um escritório especializado em direito previdenciário, né? Então, agora a gente conta, né, com a parceria, com o apoio da COP, né, advogados, depois aqui a Ingrid vai explicar melhor, né, juntamente com a Tabata. A Ingrid, ela coordena, então, todo o direito previdenciário da COP, juntamente aí com a Tabata, né, sejam bem-vindas as meninas aí advogadas. E hoje, então, na nossa primeira live, a gente vai fazer um panorama mais geral, tá? Sobre os assuntos, né, que permeiam o direito previdenciário e ao longo do ano a gente vai fazer sim, vamos organizar uma série de lives sobre esse tema, né? Então é bem importante que os assuntos hoje estão iniciando, como o Edgar estava colocando aqui, o escritório ele está se ambientando, né, a todas as questões que permeiam as nossas instituições, né, as Caremater, vi que temos colegas, a FASE, a FPE, a FEPAM, né, são os colegas que eu vi que estão colocando aqui no chat. Então, EPTC. todos os assuntos, EPTC, isso, obrigada, Edgar, e que as gurias, juntamente com a equipe, né, pretendem, a gente vai organizar visitas aos locais de trabalho, elas vão compreender, né, todos esses aspectos, né, que transitam, né, entre os nossos trabalhos fim. A Eleonora, da FGTAS, né, que bom que temos aí vários colegas, né, das fundações. Então, hoje, as gurias vão iniciar esse tema, né? Essa parceria, então, da COP, toda a estrutura, a Ingrid e a Tabata vão explicar, mas só dizer que a gente conta com vários profissionais, né? Os atendimentos são na própria COP, que fica ali no centro. Elas atendem de segunda a sexta-feira, tem horários de manhã, temos horários de tarde, né? Os agendamentos são no SEMAP, ali com a Tânia, que a maioria de vocês aqui já conhece. Boa noite, Francisco. Então, tudo a gente está organizando e está sempre aprimorando para estar atendendo melhor os nossos associados, né? A gente, enquanto diretoria, sabe que a gente falhou no sentido dessa lacuna tão grande, mas sim, né? Hoje a gente está aí iniciando essa caminhada de live, né? Mas eles iniciaram conosco desde o do ano passado, né? E agora a gente cada vez mais eles vão estar se apropriando aí dos temas, né, das nossas instituições. Então eu vou de imediato passar a palavra para Ingrid. E aí, no primeiro momento, a Ingrid e a Tabata vão fazer uma explanação, e depois, no segundo momento, vocês vão poder fazer questionamentos, né, perguntas aqui pelo chat, e as advogadas vão respondendo. E se vocês tiverem sugestões, dicas, também podem estar colocando aqui no chat, que a gente, né, temos vários diretores aqui, a Rafaela, a Luciana, a Bárbara, a G, o Edgar, a gente vai estar coletando, né, pegando todas as sugestões, as dicas, as perguntas de vocês para a gente estar encaminhando, tá bem? Muito obrigada e uma ótima noite para todas e todos. Vai lá, Ingrid. Boa noite, pessoal. É uma satisfação imensa, então, participar dessa primeira live do assunto do direito previdenciário. Né? Como a Rossana falou, estamos conhecendo, então, essa nova categoria em parceria com o SEMAP, com a disposição total, né, de entender todas as peculiaridades e atender a todos os associados. Nós falar um pouquinho, assim, né, da nossa atuação no âmbito do direito previdenciário. A COP Advogados é um escritório que existe há 40 anos já no estado do Rio Grande do Sul. O berço do escritório nasceu no direito do trabalho, né? Mas ele, por uma consequência lógica do caráter social do direito do trabalho, conseguiu ampliar em várias outras áreas,
do direito social, dentre elas o previdenciário, que hoje é a segunda maior área da COP, né? Nós somos formados em uma equipe de 9 pessoas, todos com experiência e especialização em direito previdenciário, e atendemos diversas áreas dentro do previdenciário, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, acho que já pode, né, pessoal? Só antes de me apresentar, eu sou Ingrid Emiliano, eu sou advogada especialista em Direito do Estado e em Direito Previdenciário, né? Estou na COP já há 12 anos, hoje sou sócia representante dessa área. A Tabata é uma das advogadas sênior que trabalha conosco na nossa área, junto com as 9 pessoas da nossa equipe, né? Vocês, nos atendimentos que a gente vai dispor, como a Rosana falou, de segunda a sexta, tem telefone, tem telepresencial e tem presencial, vocês vão ter contato diretamente conosco e com todas as demais profissionais da nossa área, né? Que não se resume só eu e a Tabata, hoje nós estamos aqui fazendo essa representação, né? Mas vocês vão ter contato tanto conosco quanto com todas as outras pessoas da nossa equipe, né? Desde que nós contratamos com o SEMAP, entendemos essa necessidade dessa atuação previdenciária, nós já pesquisamos acordos coletivos das entidades, já pesquisamos processos judiciais na área previdenciária para entender um pouco dessa realidade de vocês, já que nós estamos chegando agora muito abertos para compreender. Então, eu vou começar a fazer compartilhar com vocês, eu pretendo ser rápida nessa apresentação, mas acho que é importante também para que vocês, né, entendam um pouquinho do nosso escritório. Acho que não está aparecendo aqui, né? Vê. Ainda não. Tá. Agora? Não, tá branco. Não? Acho que tira e põe. Vou fazer de novo. Tu colocaste o quadro branco, vai na Tá. apresentação, agora sim. Agora deu. Falhas Boa noite, técnicas. Cristiane. Então vamos lá, só para Acontece. reiterar, né? O escritório nosso de advocacia, ele é especializado na área de todo o direito social. Nós também atendemos todo o Rio Grande do Sul e também nacionalmente nas questões previdenciárias em especial, porque hoje, graças à pandemia, teve um avanço muito forte nas questões tecnológicas. Nós temos processos em São Paulo, Rio de Janeiro, atendemos também alguns artesãos do Maranhão, na Bahia, porque o avanço tecnológico nos permite isso, né? Nós podemos fazer um pedido de aposentadoria no INSS de qualquer estado do Brasil devido à informatização do sistema. Isso hoje em dia não é mais um empecilho para essa atuação em âmbito extra Porto Alegre, digamos assim, né? Então, todo o Rio Grande do Sul e também âmbito nacional. O foco sempre nosso é o direito social, trabalhando com trabalhadores, seletistas e servidores públicos. Esse é o ramo de atuação do escritório desde a sua fundação há 40 anos atrás, né? Nós temos propósitos de serviços jurídicos com qualidade e ética, foco no cliente, na dignidade da pessoa humana, do trabalho e da cidadania, da justiça social. Então, além de toda essa questão do direito, nós temos isso como compromisso com as entidades que atuamos e com os nossos clientes, né? Coloco essa imagem aqui para vocês já irem iniciando um pouco do que a gente quer transmitir hoje, né? A área de atuação do previdenciário da COP tenta ser o mais completo possível. E hoje nós temos uma gama de direitos e relações previdenciárias, né? Foi-se o tempo que a relação previdenciária era ir lá e pedir aposentadoria, se aposentar e tchau, né? A gente sabe que isso não é mais assim. Então, nós atuamos hoje no Previdenciário da COP, na Previdência Complementar, para os colegas aí que fazem a contribuição para as entidades de Previdência Complementar, que a gente sabe que tem, né, do pessoal, para o regime geral, que é o INSS, para servidores do regime próprio, seja, né, da administração indireta ou direta, e também, gente, o tributário, porque o tributário, ele anda junto com o previdenciário. Vou dar um pequeno exemplo só para quem não compreende. Isenções de imposto de renda para quem é aposentado e tem doença grave. Caso comum que anda junto com o previdenciário, também nós atuamos nessa área, né? Só para fazer um breve exemplo de como linka o direito previdenciário com situações que a gente, às vezes, no dia a dia não percebe. E o que a gente quer transmitir hoje é isso. Você sabe tudo que envolve o direito previdenciário, né? Aposto que não, e aposto que a gente vai poder auxiliá-los nisso, né?
Então, a gente colocou aqui alguns exemplos. Primeiro que vem na nossa cabeça são as aposentadorias, né? Que é um grande foco do que a gente vai trabalhar ao longo de todo esse período com o CEMAP e não se extingue hoje, né? Mas também, hoje em dia, ficou muito mais latente para as pessoas a importância de previsão e planejamento das aposentadorias, né? A gente sabe que quando a pessoa se aposenta, tem uma redução nos seus proventos, na sua capacidade de trabalho, e, por outro lado, um aumento dos seus gastos. Então, vem nascendo cada vez mais cedo essa consciência da gente pensar na nossa aposentadoria futuramente. E existem várias formas de fazer isso, de ir se planejando e se programando para a sua aposentadoria ser a melhor, a mais vantajosa dentro das possibilidades, né? Também trabalhamos com benefícios por incapacidade, as licenças saúde, o auxílio-doença, famoso se encostar, né, por doenças. Então, são demandas cada vez mais vivas, né, de uma sociedade que trabalha cada vez mais e que adoece cada vez mais. Seja por situações de acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, seja de doenças e acidentes que não sejam relacionadas ao trabalho. E também a gente sabe que, fora esse ambiente do trabalhador, os colegas às vezes conhecem pessoas, vizinho, parente, que precisa, né, que não contribui e que precisa também de benefícios assistenciais, que é aquele famoso benefício para quem é deficiente ou idoso, nunca conseguiu contribuir. Então, tudo isso envolve o direito previdenciário e, às vezes, no dia a dia, a gente não tem esse olhar mais amplo pela própria demanda que vai nos engolindo, né? Revisões de aposentadoria, a gente estava comentando aqui antes de iniciar a live, né? Não é porque se aposentou que o previdenciário, a atuação no previdenciário acabou. Cada vez mais a gente tem buscado revisões de aposentadorias, porque a gente sabe que tem muitas teses jurídicas em discussão. Hoje mesmo tinha a revisão da vida toda em discussão no STF. Os aposentados buscam cada vez mais melhorar suas aposentadorias, então sempre que tem uma oportunidade, também nós atuamos nesse mercado, né? Benefícios relacionados a acidente de trabalho, como eu já falei para vocês, a gente pode exaurir isso também em outros momentos, né? Mesmo para quem tem algum acidente ou uma doença, fica com uma incapacidade, mas pode continuar trabalhando, existe benefício previdenciário para isso, né? Não é só no afastamento. E também problemas recorrentes que a gente tem visto ultimamente, que é com contagem de tempo de serviço, né? Veio para uma fundação, passou no concurso, antes tinha um trabalho privado com carteira de trabalho assinada. Como é que eu faço para levar esse tempo para a minha aposentadoria no regime próprio ou no regime geral? Como que funciona essas utilizações de tempo antes e depois, né, do ingresso nas fundações? Isso tudo a gente atua, orienta, né, e temos então esse conhecimento para ajudá-los. Entre muitas outras situações, né, gente? Hoje a ideia é o panorama geral. E o que reforça cada vez mais essa necessidade de uma atuação, e aí eu parabenizo o CEMAP por ter essa preocupação de trazer esse serviço para a categoria, principalmente depois de 2019, que foi aprovada a reforma da Previdência e modificou, né, significativamente as regras de aposentadoria, né? Foram modificados critérios para concessão de benefício, a aposentadoria especial não deixou de existir, como muitos dizem, ela continua existindo, com algumas regras modificadas, mas ela ainda existe, né? Não vamos deixar que a fala da sociedade, às vezes equivocada, perca aquele estímulo numa aposentadoria boa e possível, né? E nasce esse novo panorama previdenciário, como eu falei, de a gente ter cada vez mais cedo essa consciência de se preparar para uma aposentadoria, mas também para saber que existem direitos a benefícios antes, sem ser aposentadoria. Isso que é o mais importante, né? A informação, o conhecimento nesse momento, ele é fundamental, e que bom que vocês estão tendo essa oportunização através, né, da COP e do CEMAP, que é essa parceria que tanto nos alegrou, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as regras de transição de aposentadoria, sem adentrar muito, né? Apenas para a gente demonstrar e fazer com que vocês tenham essa noção do conhecimento das mudanças que teve, né? Já aproveito aqui para passar a palavra para a Tabata, que vai prosseguir aqui, depois a gente vai alternando, para que ela possa se apresentar também e dar sequência nesse trabalho que a gente preparou para vocês.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Tabata, trabalho no setor previdenciário da Copa Advogados junto com a doutora Ingrid. Também sou especialista em direito previdenciário e vou trazer aqui para vocês algumas regras, né, que são as regras de transição gerais de aposentadoria no regime geral, certo? A regra de transição, para quem que ela é válida, né? Como a doutora Ingrid estava mencionando agora para vocês, nós tivemos inúmeras mudanças nas regras de aposentadoria decorrentes da reforma da Previdência ocorrida em novembro de 2019. Entre elas, ocorreu a fixação ali de uma idade mínima para aposentadoria e mudanças na metodologia de cálculo dos benefícios. Então, essa regra de transição, ela é válida para quem? O que que ela é? Ela é uma regra que é uma medida, né, na verdade, prevista na reforma da Previdência, que tem como objetivo estabelecer uma forma de passagem entre as regras antigas e as novas regras de concessão de benefícios. Ela é válida para quem já estava contribuindo na Previdência Social há algum tempo, antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, ou seja, ela é para aquelas pessoas afiliadas ao sistema previdenciário antes de novembro de 2019 e que não tenham cumprido todos os requisitos para obter um benefício previdenciário da regra anterior. Bom, e quais são essas regras de transição de aposentadoria? A gente trouxe aqui um panorama geral nessa tabela para vocês. Claro que eu não vou explicar cada pormenor aqui dessas regras, mas eu vou trazer para vocês que vocês tenham noção de que elas existem, né? E que nós temos inúmeras possibilidades, como a Ingrid trouxe aqui, tem a necessidade de um planejamento, de uma análise previdenciária com pensamento no futuro, para saber quais são as regras que se aplicam a cada caso. Então, como eu mencionei anteriormente, entre as principais mudanças da reforma, ela trouxe a fixação da idade mínima da aposentadoria. Então, para as mulheres de 62 anos e para os homens de 65 anos. E também, né, ocorreram mudanças na fórmula de cálculo dos benefícios. Como vocês podem ver ali na última coluna, a gente demonstra a metodologia de cálculo do benefício, em que ocorreu uma mudança, né? Antes a gente utilizava ali, por exemplo, 80% dos maiores salários para o cálculo do benefício, hoje é utilizado 100%. A gente não tem mais a exclusão dos 20% menores salários no cálculo do benefício. Então, essa é uma das mudanças aí trazidas pela reforma da Previdência. Então, eu trouxe aqui para vocês, vocês podem ver ali que nós temos a regra de... Pode voltar, Ingrid. Nós temos a regra da aposentadoria por pontos, por exemplo, que nesse ano de 2024 é exigido, né, o tempo mínimo de 35 anos para os homens e 101 pontos em 2024. Os pontos, eles têm aumentado 1 ponto por ano desde 2020, sendo contabilizado até o limite máximo de 105 pontos para os homens. Hoje, em 2024, é exigido 91 pontos para as mulheres, sendo aumentado 1 ponto a cada ano até o limite de 100 pontos. Temos também a regra da idade progressiva, que nesse caso a regra varia, né, conforme o requisito da idade. O homem, ele precisa ter 35 anos de contribuição e 63 anos e meio de idade. A mulher precisa ter 30 anos de contribuição e 58 anos e meio de idade. Como na regra anterior, desde 2020, a cada ano o requisito da idade tem aumentado meio ano, até atingir os 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher. No presente ano de 2024, se exige 63 anos e meio para o homem e 58 anos e meio para a mulher. Também temos a regra do pedágio de 50%. Ela vale para quem faltava menos de 2 anos para se aposentar quando a reforma entrou em vigor, certo? Então, nesse caso, o homem precisa ter completado, no mínimo, 33 anos de contribuição até a vigência da reforma, e a mulher, 28 anos de contribuição na data da reforma, né, que foi lá em novembro de 2019. E também precisa pagar esse pedágio, que é a soma na metade do tempo, né, 50%, que faltaria para atingir 30 anos e 35 anos, respectivamente, para o homem e para a mulher, certo? Aqui, nesse segundo quadro, nós trazemos também a possibilidade da regra de transição para a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela é aquela concedida ao trabalhador que exerceu as suas atividades sob condições perigosas ou insalubres. Então, aqui na regra da aposentadoria especial de transição, não tem exigência de idade mínima, como vocês podem ver, né? E ali nós temos a pontuação exigida para o homem e para a mulher, de 86 pontos, e 25 anos de exposição a agentes nocivos.
Essa exposição, ela vai depender muito da atividade e do agente a que a pessoa tiver contato, certo? E como a doutora Ingrid mencionou também, na fala dela, a aposentadoria especial, ela não foi extinta, né? Nós temos também a regra definitiva da aposentadoria especial, que está ali no nosso último item do quadrinho que nós trouxemos, prevendo ali a idade, né, necessária e o tempo de exposição a agentes nocivos. Lembrando que essa regra atual da aposentadoria especial, ela tem uma regra diferente de cálculo, né, da aposentadoria anterior, da aposentadoria especial anterior à reforma, né? Então, hoje, essa aposentadoria especial, ela vai ser calculada em 60% da média, para o mínimo de contribuição de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres, somando-se, né, a esses 60%, 2% a cada ano de acréscimo, do excedente dos 20 ou 15 anos. Então, hoje a regra de cálculo, ela muda para aposentadoria especial, mas ainda temos a regra de aposentadoria especial mesmo após a reforma da Previdência, certo? Esse é Tabata, um e aqui resumo, né, das regras de só aposentadoria. para fazer um comentário para mim não perder aqui um ponto bem importante, né? Dentro da regra de transição que a Tabata falou ali do somatório dos pontos, uma questão que muita gente tem questionado é, para chegar a esses pontos aqui, tu precisa do mínimo dos 25 com exposição a agentes nocivos, mas tu pode usar tempo comum para alcançar esses pontos, né? Então, por exemplo, eu tenho um trabalho anterior lá da fase, né? Tenho 25 na fase e tenho um outro trabalho antes. Posso somar para esses pontos? Pode, gente, pode somar para esses pontos. Então, essa análise que vocês podem procurar nossa orientação para fazer, às vezes pode pensar que não tem o tempo mínimo, mas tem, né? Então, a importância aí também de nos procurar para esse auxílio, né? Então, só esse parênteses aqui que eu quis fazer, que eu acho bem importante. Pode seguir, Tabata. Obrigada. Não, e até complementando o teu parênteses, né, Ingrid, a mesma pessoa, ela pode ter mais de uma dessas regras aqui que eu apresentei, pode preencher requisitos para mais de uma delas, inclusive fazendo essa conversão, porque ela vai poder ter direito tanto, talvez, a uma aposentadoria especial, quanto a uma aposentadoria por tempo de contribuição em decorrência dessa que tu mencionou. Então, é bem importante, né, verificar qual a regra que vai ser mais vantajosa para essa pessoa, porque pode ter diferença de tempo que ainda falta para completar os requisitos, ou até mesmo uma diferença entre valores, né, dessas aposentadorias. Então, é bem importante verificar se há a possibilidade dessa conversão até a entrada em vigência da reforma, se preenche requisitos para mais de uma dessas regras, né, para verificar o que vai ser mais vantajoso para aquela pessoa, porque às vezes essa pessoa ela quer se aposentar antes, ela não quer esperar uma aposentadoria mais vantajosa, não, eu preciso me aposentar hoje. Então, é importante fazer uma análise para ver o que é melhor para cada caso, para aquela pessoa e o que ela precisa hoje, né? Bom, aqui a gente está trazendo mais um tópico que é sobre o risco de demissão e aposentadorias concedidas após a reforma. Esse é um tópico bem delicado, né, porque a emenda 103, ela introduziu o parágrafo 14 ali do artigo 37 da Constituição e trouxe, né, a regra de que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral, acarretará no rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Essa regra, ela se aplica a qualquer hipótese de aposentadoria, seja ela especial, a por tempo ou por idade, de aposentadorias concedidas após a reforma da Previdência por essas regras que nós trouxemos aqui para vocês. Então, é bem importante, né, nós estarmos cientes, e nós estamos cientes aqui que algumas fundações já estão aplicando essa previsão para vocês, né, e é justamente por isso que eu volto a reiterar, né, que é imprescindível o planejamento previdenciário daqueles que ainda não se aposentaram e que ainda não estejam tão próximos dos requisitos, ou que não sabem que têm um direito adquirido aí de aposentadoria. É muito importante, porque se daqui a pouco a pessoa tem um direito, né, a uma aposentadoria com direito adquirido, a gente pode rever essa questão do parágrafo 14 do artigo 37, né? Então, é bem importante analisar o seu caso concreto para verificar se vai se aplicar essa previsão, fazer um planejamento, né? O planejamento previdenciário hoje ele é essencial para quem quer se aposentar.
E dentro disso que a Tabata trouxe, né, a emenda constitucional da reforma, ela trouxe essa possibilidade do rompimento do vínculo. E muito se confunde isso com a necessidade de sair da atividade especial após a concessão da aposentadoria especial. Então, a gente quer fazer aqui um apanhado para dizer que são coisas diferentes, né? Uma coisa é aquele trabalhador com um vínculo, com tempo de serviço, com tempo junto à empresa pública, o tempo de serviço, que pode ter o seu vínculo rompido em função da reforma da Previdência, e só vai se aplicar para aquelas pessoas que têm aposentadoria concedida após a reforma, então isso é importante, né? Por isso que a Tabata falou do direito adquirido, e aqui é uma situação diferente. Ao passo que lá se aplica para qualquer espécie de aposentadoria, aqui a gente está falando só da especial. Então, é daquela pessoa que teve aposentadoria especial concedida e acaba sendo informada de que ela não vai poder continuar na atividade especial. Então, para a gente centralizar isso aqui, né, do que se trata essa situação? É fruto de um julgamento de um tema repetitivo do STF, em fevereiro de 21, que disse, né, de fato, olha, para as aposentadorias especiais concedidas, seja antes ou depois da reforma, o segurado tem que escolher entre continuar na atividade insalubre, penosa, periculosa, né, ou receber aposentadoria especial. Veja bem, não há uma obrigatoriedade de pedir demissão, isso é muito confundido. Nenhum segurado que recebeu a sua aposentadoria especial é obrigado a pedir demissão. O que ele deve fazer? Ele deve optar. O que é melhor para mim, né? E aí, nesses casos, é olhar para si. Eu receber a minha especial e daqui a um pouco sair do meu emprego, e pode ser sim um pedido de demissão, né? Mas não é uma obrigação, ou eu quero continuar na minha atividade, eu posso renunciar a essa aposentadoria agora, não sou obrigado a ficar com ela e seguir na minha atividade profissional especial. Por que a gente traz aqui que cada caso deve ser analisado? Nós, por exemplo, né, não sei se mencionamos no início, mas nós advogamos para os trabalhadores da Corsã, recentemente privatizado. Diversos trabalhadores com direito à aposentadoria especial. Muitos deles conseguiram modificar suas funções e conseguiram continuar na atividade especial, continuar recebendo a aposentadoria especial e tiveram modificações das suas funções, né? Muitos outros tinham direito tanto à aposentadoria por tempo quanto à especial. Então, continuaram atividade especial, mas nós pedimos que fosse concedida aposentadoria por tempo de contribuição. E nesses casos não teve prejuízo no valor. Por quê? Porque foi avaliado ambos os direitos das aposentadorias. Então, a gente tem que ter cuidado com algumas falas no sentido de que recebeu o especial não pode mais continuar. Essa é uma regra? Mas essa regra é uma máxima, a gente tem que olhar para o caso individual. E muitos trabalhadores puderam continuar, claro, respeitando os limites do julgamento do STF. E como que a gente vai saber isso? Conversando com o cliente, olhando a documentação do cliente, a descrição de cargos do cliente, os requisitos do processo judicial, tudo que envolve o caso desse cliente, a gente vai olhar e buscar uma solução. Claro que vai ter casos que a gente vai dizer para o trabalhador, infelizmente, o seu caso, o senhor vai ter que optar o que é melhor para o senhor, né? E tem casos que a gente vai dizer, ó, bacana, para o seu caso, não precisa se preocupar, isso aí a gente consegue uma outra saída. Então, isso é muito importante, a gente está aqui aberto para atendê-los nesse aspecto, né? E também de dizer que o STF resguardou o recebimento dos atrasados anteriores ao julgamento. Então, são questões bem peculiares que a gente não tem como dar uma orientação comum, mas sim atendê-los em cada necessidade, né? E a gente sabe também que é uma questão bem delicada para os trabalhadores associados ao SEMAP, porque a gente já pesquisou sobre os processos, a gente sabe, né, que são concursos públicos que têm ali o vínculo com a sua atividade, então a gente está por dentro aí dessas peculiaridades, né? Bom, são questões básicas que envolvem revisões, eu sei que a gente já está em 7h34, eu sei do nosso tempo, sei que já tem perguntas. A gente só gostaria de finalizar ali uma breve menção das possibilidades de revisão de aposentadoria. Até vou pedir para a Tabata falar mais ali do tempo especial e do vale alimentação, que eu acho que é o que mais está pegando para essa categoria aqui, porque eu sei que o nosso tempo está em cima e vieram perguntas bem pertinentes ali para nós, né, no chat. Certo. Então, a gente vai falar aqui brevemente sobre as hipóteses de revisão de aposentadoria,
certo? E depois a gente pode atender aí as perguntas, para a gente não se adiantar muito aí, né? A contagem do tempo de serviço, né, ela pode ocorrer tanto por contagem do tempo rural, especial, ou até mesmo de períodos comuns, né, que não foram contabilizados na aposentadoria. A contagem do tempo de serviço especial, como a Ingrid pediu aí para a gente mencionar, que eu acredito que vocês tenham dúvidas, né, ela pode ser aquela em contato com agentes nocivos, né, ou com uma atividade periculosa, como eu já tinha mencionado antes para vocês, certo? E ela pode ter a conversão do tempo até a reforma da Previdência, ou também o reconhecimento desse período completo, né, se for de 25 anos, a depender da atividade, né, em contato com agentes nocivos ou periculosos. Então, vai depender muito do contato com os agentes que vocês têm, há quanto tempo exerce a atividade, e é possível sim fazer uma revisão, ainda que seja só até 2019, e ainda que seja dessa aposentadoria por tempo de contribuição, né, com a contagem desse tempo especial. Também temos a possibilidade de revisão de aposentadoria com as verbas salariais não incluídas no cálculo, como, por exemplo, o caso do auxílio alimentação, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês logo a seguir. Também é possível fazer a revisão decorrente de reflexos salariais decorrentes de êxito em ação trabalhista, né? Então, se vocês ganharam alguma ação trabalhista, tem que avaliar se não vai ser possível efetuar uma revisão do seu benefício. Com relação ao auxílio alimentação, acho bem importante trazer aqui para vocês, porque a gente pesquisou, como a Ingrid disse, né, e sabemos que muitos de vocês recebem auxílio alimentação por meio de cartão magnético, então a gente vai trazer aqui para vocês essa possibilidade de revisão, ainda para quem não esteja aposentado, né, sabe que no futuro talvez possa fazer essa revisão, né, incluir esses valores no seu período de cálculo, né. O que significa, então, essa revisão dos vales, né, que a gente mencionou aqui? O auxílio alimentação, quando ele é pago em espécie e com habitualidade, por meio, seja ele de vale alimentação, por meio de cartão ou ticket refeição, alimentação ou equivalente, ele integra a remuneração e constitui a base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial. Ou seja, vai refletir lá no cálculo da sua aposentadoria, vai entrar naqueles salários de contribuição que você verteu para o INSS, desde que eles não estejam no teto, né? Então, aqui nós trouxemos também para vocês visualizarem o tema 244 da TNU, da Turma Nacional de Uniformização. Esse tema aqui, ele é decorrente, inclusive, de uma ação da COP Advogados, tá? Em que nós obtivemos êxito, né, decorrente dessas ações, para poder fazer a inclusão do auxílio alimentação ou vale alimentação nos salários de contribuição da aposentadoria. Aqui, né, vocês podem visualizar que nós ainda não temos o trânsito em julgado desse tema, que está aguardando uma decisão do STF. Mas nós temos diversos casos no escritório, acho que a Ingrid até poderia nos falar que desde que ano nós temos essa ação, né, Ingrid, que a Ingrid está há mais tempo do que eu, acho que é desde 2015, 2016, Nós Ingrid. iniciamos essas ações em 2016, Isso. numa pretensão, assim, né, de tentar agradar e buscar um direito para os aposentados que estavam muito prejudicados na época, o pessoal da Corsã, né? E conseguimos com êxito em uma e êxito em outra, e quando viu, a gente estava ganhando todos os processos e o INSS recorrendo desesperadamente para o STF, né? E por isso que gerou esse tema. Mas então é isso, que eu queria trazer um panorama geral para vocês aqui das possibilidades de revisão, né? Já estamos aí em 7h38 e quero também poder responder as perguntas de vocês juntamente com a Ingrid, mas esse é um panorama geral, né, das possibilidades que nós temos no previdenciário e estamos totalmente à disposição de vocês. Ai, que bom. A gente veio ali, a Débora já iniciou com os questionamentos, eu vou ler, depois o Edgar lê um, a gente vai conversando, né? Aí temos a Rafa, a Lu. Ela traz aqui, a Débora, a questão do famoso PPP, né? A gente teve, eu já tive, né, enquanto diretor do CEMAP, acesso ao PPP, tanto da FASE como da FPE, né, das demais aqui dos colegas que estão, eu não tive acesso ainda, é importante a gente ter, né, para as gurias terem esse material, elas compreenderem. Então, a Débora traz a seguinte questão, ver se eu não vou ler certinho. Minha questão é o seguinte, do laudo do PPP, né, perfil profissional gráfico previdenciário, podemos recorrer
Meu PPP da fase veio só com a descrição das tarefas normalizadas no PEFs, Plano de Empregos, Funções e Salários, sem descrever o local de trabalho e quais as principais tarefas envolvidas no cotidiano, né? Eu acho que ela também quer ver se a gente pode recorrer a isso, porque são duas folhinhas, né, que não traduz a realidade, né, diária desse trabalhador, dessa trabalhadora. Então, eu acho que se foi isso, Débora, atingir bem, aí tu dá um joinha aqui para a gente fazer realmente a pergunta para não sei qual das duas que poderia iniciar. Vou iniciar e a gente vai trocando aqui, né? Tá bem. Excelente pergunta, o que nos já demonstra que vocês estão informados assim da documentação básica para comprovação do tempo especial, né? Que é o PPP e o LTCAT, né? Que são os documentos básicos para a gente ter essa prova do tempo especial. E o que que acontece, né? Quando a gente tem um PPP que não reflete a realidade do trabalhador, né? Quando a gente, o momento mais oportuno estrategicamente de trabalhar com ele é quando a gente vai fazer o requerimento de aposentadoria, porque existe competência para discutir isso perante o INSS e perante a ação judicial que discute a concessão da aposentadoria. Então, nesse mesmo processo, nós já vamos informar, olha, a empresa forneceu o PPP que tem tais equívocos. Nós sempre precisamos trabalhar com uma contraprova, né? Então, assim, quais os elementos que eu vou ter para demonstrar para o juiz que aquele PPP realmente está equivocado, né? O que que nós usamos muito? Laudos de outros processos de ações judiciais previdenciárias, laudos trabalhistas mesmo da própria fundação ou dos empregadores que às vezes são discrepantes com o PPP. Temos como produzir prova testemunhal. Na Corsã, por exemplo, usamos muito foto, né, do pessoal enfiado lá na vala trabalhando no amianto. Então, se o pessoal tem foto da exposição a agentes nocivos. Então, a forma de trabalhar é no próprio requerimento de aposentadoria, mediante a complementação da prova, né? E aí a gente vai averiguar no caso concreto, o que que é melhor de se trabalhar. Não sei se Mas, contemplei aí. Ingrid, olha só, né, eu vou pensar assim, tá? Claro. Se a gente já percebe, estou pegando a Débora e indo um pouquinho mais, né? É Uhum. importante isso que ela traz, porque é uma questão que me angustia muito, né? Já vi vários colegas com duas folhinhas, e o sindicato em si, né, numa ação coletiva, teria que ser só ações individuais. A gente poderia pensar assim, se a Uhum. instituição sempre ela manda aquelas duas folhinhas, tanto na Sim. fase FPE, pode ter situações na EPDC, deve ser em praticamente todas, né? Porque são nossos Uhum. colegas que fazem, poucos têm SESMIT, mesmo a fase tendo, né? Tu vê que já não está condizente com o dia a dia. Teria essa possibilidade? Vocês teriam que avaliar? Via de regra, vai ter um caminho inicial, que é as tratativas perante primeiro o empregador. Quando a gente fala de tempo de serviço especial, por PP e LTCAT, existe uma normativa legal que exige avaliações por profissionais capazes de atestar aquele PPP e aquele LTCAT. Nunca vi esse PPP aí que está sendo comentado. Tem que avaliar, mas provavelmente ele é assinado por um engenheiro, né, de segurança do trabalho, porque todos a legislação exige, né? Então, a gente vai também tentar produzir algumas provas e isso inicia perante uma tratativa com o empregador. Então, por exemplo, um ofício do sindicato, mediante um dossiê de elementos que demonstrem que aqueles documentos estão equivocados. Porque como ele tem a assinatura de um profissional habilitado, ele tem uma presunção de veracidade. E nasce esse ônus também da gente trabalhar que essa presunção não se concretiza, né? Então, vai ter um trabalho aí conjunto dos trabalhadores para auxiliar o sindicato na construção desse dossiê e um caminho inicial seria um ofício, uma conversa com a empresa e, se não surtir nenhum efeito, sim, avaliação de ações tanto individuais quanto coletivas, né? O que a gente tem identificado são ações mais individuais do que coletivas para PPP, mas não estou aqui dizendo que será uma ou outra, né? Estou dizendo que aqui a gente tem que avaliar o que é melhor para esse caso. Aconteceu também já das nossas ações previdenciárias, o juiz da vara previdenciária
mandar um ofício para o Ministério Público do Trabalho para a empresa regularizar o PPP. Isso já aconteceu através de ações previdenciárias que a gente demonstrava que o PPP estava equivocado. Então, existem formas, sim, de trabalhar isso, para que se regularize de vez o PPP. Acho que o teu áudio está desligado. Eu estou falando assim. Então, é bem importante que cheguem todos esses PPPs e esses atendimentos. Já te passo a palavra, Edgar. Para as gurias, né, para a equipe da COP, aí são mais de 9 profissionais, para elas terem acesso a esses PPPs, né? Assim como uma colega citou, mas de vários, para as gurias começarem a estudar e a gente vê a possibilidade, se tem como o sindicato aí entrar além dos processos individuais coletivos, né? Edgar, desculpe. Não precisa pedir desculpa, eu só vou dar uma. A Rosana está ali fazendo a triagem das perguntas, eu só vou tentar ajudar, assim que a gente o pessoal vai tentar responder, mas tem algumas que eu estou vendo que são tão específicas, né, que tratam tão da condição individual específica, que vai ser necessário aprofundar mais e a gente não vai conseguir fazer isso numa live. Então, o ideal seria que essas questões mais específicas, que detêm uma atenção maior, o pessoal já ir organizando com a Tânia, e se organizando para ter o atendimento individual, porque a gente não vai conseguir responder todas essas questões que entram muito na especificidade do caso, é só para contribuir. Perfeito, perfeito, até porque daí a gente consegue, né, responder de forma concreta para essas pessoas, né, encaminhando diretamente para o escritório, Isso, né, encaminhando ótimo, aí Edgar, pelo isso sindicato, eles mesmo. nos encaminham. Isso, e a gente consegue essa semana ainda estar encaminhando, tem atendimento para essa semana, né? O que a gente não conseguiu esclarecer hoje, né? Que são questões pontuais, os colegas podem entrar em contato amanhã de manhã conosco, que a gente vai agendando. Ali, uma bem importante é sobre os desligamentos aos 75 anos, né? A partir de um parecer da PGE, né? Indicando que os gestores, então, fizessem os desligamentos. A gente teve muitos nas instituições, né? E aí, como a gente já verbalizou para você, a gente entrou com um processo coletivo e ele está parado, né? E aí tem essa angústia aí, o pessoal, não sei se qual das duas que poderiam responder, quais seriam as nossas possibilidades ainda. Sim. Nós estamos reunindo todos os dados desses trabalhadores 75 mais, porque são várias fundações, né? Então a gente está tentando reunir todas essas informações para trabalhar em uma ação judicial, tá? Não é uma questão fácil, né? Porque de fato há um entendimento que dá embasamento para essas demissões, mas não quer dizer que nós não vamos encontrar uma saída, né? Mas ainda estamos trabalhando na construção dessa tese, porque tem que ser algo muito complexo e suficiente da gente reverter esse posicionamento que hoje está majoritário, né? Temos decisões, principalmente no Tribunal Regional do Trabalho, né, que defendem a manutenção dos trabalhadores, e tem uma questão muito importante previdenciária, né, que é a lei de benefícios não exigir esse afastamento. Então, a gente tem uma certa discrepância entre a legislação trabalhista e a previdenciária, nesse aspecto em especial, que a gente ainda está trabalhando e montando a tese. Então, Ingrid, em seguida, teremos novidades. Só colaborando um pouco, né, nessa questão, muitas vezes eu escuto das pessoas, né, dos colegas, uma questão é a questão do desligamento, né, aos 75 anos, mas outra questão é da forma do desligamento, né, que na verdade eles não estão pedindo não uma tese, mas um entendimento de que caso fossem desligados que fossem indenizados perante isso. Então isso é uma coisa também que o pessoal argumenta para ser levado em consideração na análise. A indenização, pelo menos se não reverter, a indenização desses trabalhadores. É uma excelente saída, né? As indenizações, elas vão pressupor algum tipo de dano e prova desse, né? Porque o dano em si, ele já entra na esfera do direito civil. Então, a gente vai ter que avaliar os casos individuais para poder classificar ali o dano de cada servidor. Às vezes, situações vão ser peculiares na mesma fundação, às vezes não. Mas é, sim, uma saída muito boa, pelo menos para compensar esse trabalhador, né? Que teve aí essa demissão.
Só responder aqui, Almerindo, não sei se tu viu que a gente tem uma ação, então, coletiva, agora a COP aqui, eles já estão estudando, né, estão fundamentando para um novo processo, a gente vai entrar um por um individual, a gente vai, é uma luta, sim, do sindicato, nós tivemos desligamento EPTC, FASE, FPE, FADESC, foi assim, ó, em todas, né, só não tivemos, eu acho que o ERGS, né, Bárbara? Ou tivemos? Não, Na né? TVE estamos enfrentando também essa situação. Foi disparou assim um parecer da PGE e os gestores foram cumprindo. A Alessandra questionou como que se faz agora pela questão da para marcação. A marcação ela continua via o nosso setor jurídico, que é ali juntamente com a Tânia. Ah, Rosana, como eu falo com a Tânia, não tenho número. Pode falar com o diretor vai encaminhar, até para o diretor saber, né? A pauta que está sendo encaminhada para o setor jurídico, ou quem já tem direto o telefone da Tânia, que já marcou outros atendimentos, pode marcar direto, pode mandar para mim, que eu vou estar encaminhando, né, ou qualquer outro diretor, tá? Ainda essa semana ainda tem. Muitos colegas estão falando da questão da transposição, né? Se a Renata puder colocar aqui a nossa última cartilha, né? A gente vai demonstrar aqui a capa. Tem colegas que já foram até na COP, ali. Então, essa cartilha a gente vai, é a completa e a final, é depois que a lei, né? Então, foi aprovado lá na Assembleia, a Rê colocou ali, nós vamos espalhar para os representantes, tá? Aqui tem várias questões. Como o Edgar falou, tem questões assim individuais que a gente não vai conseguir colocar todas as questões aqui. Então, as pessoas sim vão poder, não sei, Ingrid, pelas questões ali, se tu percebe que dá para responder alguma assim de maneira genérica, ou as pessoas terão que fazer a marcação, né? A transposição ainda, todos Isso. os detalhes, eles só vão ficar fixados a partir dos decretos, colegas, né? Hoje a gente tem a lei, então a fundação, por exemplo, eu vi vários colegas aqui, a Ali, outros aqui, qual é o nome dele? É o Edilson, estou falando certo, Edilson? Isso? É, o Edilson. Estão trazendo várias questões sobre como vai ficar a aposentadoria, quem já está quase, quem está, os decretos por instituição que vão definir, né, minuciosamente como que vai ser e como que vai ficar, né, os nossos direitos, como que vai ficar todos os planos, o novo cargo. Então, sim, hoje, juntamente com a cartilha, se quiserem ir lá conversar com as gurias da COP, podem. Mas eu sei da ansiedade, a gente também está, né? Eu também vou ser, a minha fundação também está, o Edgar aqui, a gente está com muita ansiedade, só que antes dos decretos a gente vai ter uma avaliação preliminar inicial. A gente vai precisar esperar as fundações passarem pelo processo de transposição para depois a gente passar, aí está todo o decreto, para a gente fazer uma análise. E como até o Luiz já falou, a análise ela vai ter que ser individual, caso a caso, entende? Individual, é. Porque, eu trouxe um tempo de outro, eu entrei na fundação 2012, mas eu já trabalhava em outro local, vai se ver para ver as melhores possibilidades e elas conseguirem fazer uma avaliação se vale a pena vocês serem transpostos ou não, né? Porque é uma opção, né? Então a gente vai conseguir avaliar todos esses riscos, como vai ficar. Mas eu não sei se a Ingrid poderia. Isso, Tu eu acho que acha que. cabe já um alerta geral, né? Bem como a Rossana falou, a gente não tem nesse momento condições de dizer o que que vai acontecer para cada um e o que que é melhor para cada um, porque dependemos da regulamentação específica de cada fundação, né? Seria até temerário da nossa parte falar A, B ou C sem essa normativa. O que nós já estamos recebendo de demanda do SEMAP, hoje mesmo estávamos analisando o caso de um trabalhador da FGTAS, né? De uma situação bem peculiar, assim, dele. Então,
como é importante, desde agora, vocês já estarem, né, se organizando para essa análise. Então, reunindo documentação, cópia da carteira integral, cópia da carteira de trabalho integral, extrato previdenciário completo, que pega ali no portal Meu INSS, se tem algum tempo de serviço só na carteira, que não está no extrato, se tem um tempo de serviço público, sei lá, de outro estado, de município. Esse é o primeiro passo que vocês já podem estar dando à frente, reunindo documentação, para que quando chegue essa normativa, a gente já esteja pronto para fazer essa análise. Outro ponto importante, né? A perspectiva de aposentadoria no regime atual que está, nós já conseguimos fazer hoje, né? Então, também já é um passo, né? Hoje nós já informamos aquele trabalhador, ó, pelo regime que tu estás hoje, a tua possibilidade de aposentadoria é lá no ano tal. Então, a pessoa já fica com essa informação e quando vira aquela normativa, se complementa. Então, a pessoa já vai dando passos nesse caminho, né? Mas hoje nós não temos condições de dizer A, B ou C. Temos que aguardar a normativa, mas temos condições de já elucidar essas outras questões. Perspectiva de aposentadoria do atual regime, buscar a documentação completa se está faltando alguma coisa para se preparar. E uma outra questão bem importante que a gente precisa falar, né? E que já dá para ver. Quem tem tempo de serviço especial, ou seja, com exposição a agentes nocivos, isso vai ser fundamental para essa decisão, né? Então, se precisa pedir PPP, já pede, né? Já, se teve ação trabalhista com laudo de insalubridade, já aguarda esse laudo, porque isso vai fazer bastante diferença no momento da decisão. Não sei se ajudei. Será aí. que tu ajudou, mas o pessoal pode esquecer, tu falou várias informações importantes que o pessoal já pode iniciar, né, organizando toda essa documentação, fazendo uma prévia. Eu acho que tu poderia me mandar assim esses elementos Podemos para a mandar, gente, claro. para juntamente com a comunicação, Divulgar. a gente divulgar e os colegas já estarem aí atentos, né, e se organizando. E um principalmente detalhe. ficar atento também, desculpa, Ingrid, ficar atento Não, também ao que a Ingrid falou de outros regimes que a pessoa tenha trabalhado e que não tenha sido averbado, né? Então é bem importante trazer todas essas informações para a gente, porque isso vai fazer muita diferença na hora de optar e quando a gente tiver toda a regulamentação, né? E até para análise de uma aposentadoria hoje, com base no que nós temos hoje, né? Para o regime que a pessoa está. Então é muito importante trazer toda essa documentação, né? Não adianta trazer só a carteira de trabalho e não trazer o extrato previdenciário, né? Então tem que trazer tudo para que a gente possa analisar de forma concreta a situação dessa pessoa, para pelo menos dar alguns parâmetros do que ela tem hoje, certo? E eu só Isso, queria mas é que fazer por isso que daí eu preciso da lista, Nós vamos porque daí mandar a pra gente ti, divulga, Rosana. aí os Isso. colegas já vão se Ótimo. organizando. Ótimo. E assim, o nosso funcionamento, né? Nós estamos hoje adentrando, então, a categoria de vocês, né? Já estamos estudando as peculiaridades. Como que funciona esse nosso serviço das análises? Nós pedimos entre 5 e 7 dias úteis para dar a devolutiva para o cliente, tá? Porque, principalmente nos casos CEMAP, como a gente tem chamado carinhosamente aqui no escritório, o nosso trabalho, ele às vezes é o dobro, porque a gente pesquisa tudo que a gente pode não estar sabendo da categoria, né? Então, a gente quer realmente prestar um serviço de qualidade e a gente precisa desse tempo, então a gente pede, né, a compreensão desses 5 a 7 dias úteis, né? Claro, pode ser antes, né, que a gente consiga dar essa devolutiva, mas é um tempo, digamos assim, mínimo que a gente precisa para avaliar com bastante cuidado cada situação. Tá ótimo. Tem aqui o da Andréia. Eu Fala, poderia, que os colegas da Emater estão me mandando no WhatsApp algumas questões, né? O pessoal tá meio tímido para botar ali no chat. Mas assim, gurias, de maneira geral, assim, não tão específico, né? Nós temos 2 pontos assim que pega bastante os colegas da Emater. Um é com relação à questão da insalubridade, né, que durante alguns anos nós recebemos,
e aí já faz um certo período aí que nós deixamos de receber, porque foi substituída por uma gratificação técnica, né? Então, tem muitas dúvidas com relação a isso, né? O que isso interfere, não interfere na aposentadoria? Como é que é feita essa análise, né? Se realmente essa substituição da insalubridade, ela foi devida, não foi devida? Então, assim, linhas gerais, né? Como é que vocês podem estar orientando os colegas da mesma forma que fizeram há pouco, ou até indicando a eles o que eles precisam levantar em termos de documento e estar levando para vocês, né? E um outro ponto é com relação à revisão das aposentadorias. Durante um período, né, muitos colegas, quando era vantajoso, né, quando a gente não tinha essas reformas todas, né, os colegas se aposentavam, né, dentro daquilo que lhe cabia, os direitos, eles se aposentavam jovens, seguiam trabalhando, mas eles se aposentavam com um valor muito baixo, né? E de lá para cá, muitos colegas, quase todos os colegas, vêm pedindo a revisão. E agora, recentemente, já faz um tempinho, muitos com um êxito, né, bastante significativo. Então, como proceder também nessa questão da revisão da aposentadoria? Assim? Então, são dois assim temas, né, que são em linhas gerais, o que a gente poderia estar falando especificamente foi levantado pelos colegas da Emater, mas eu tenho certeza que poderá servir para outros e outras também, né? Excelente pergunta, Rafaela. Que bom que tu trouxe aqui a questão dos colegas, né, para a gente poder esclarecer. Com relação à insalubridade, ainda que tenha sido substituída por uma gratificação, né, do ponto de vista previdenciário, o documento que a gente precisa para analisar se essa pessoa vai ter direito à aposentadoria especial é o famoso PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que ele vai nos trazer a descrição das atividades ali e também, se for o caso, vai trazer os agentes nocivos que se tem contato. Então, esse é o principal documento que tem que nos trazer. Avaliando o PPP e o LTCAT da empresa, a gente pode partir para as outras provas, como a Ingrid trouxe na fala dela sobre a aposentadoria especial, a questão de outras provas, de laudo emprestado, de produzir uma prova pericial, de utilizar uma prova testemunhal, né? Então, nesse caso, para avaliação da aposentadoria especial, não é necessário que esteja lá a rúbrica, né, do recebimento da insalubridade, mas sim ter o contato com agentes nocivos, ter o contato com atividade especial e trazer provas disso, seja ela por meio do PPP, seja por meio de laudo, seja por meio de outras provas. Nós temos um pessoal da equipe trabalhista. Isso. Nós temos um pessoal da equipe trabalhista que está trabalhando nessa pesquisa dos extensionistas, né, dos demais cargos da Emater, da Ascar, e nós já verificamos que mesmo com a retirada da gratificação, as atividades continuaram a mesma, ou seja, continuou a exposição a agentes nocivos. Então, para fins da aposentadoria especial, não vai ter prejuízo a retirada da insalubridade, tá? Assim como para qualquer outra fundação, qualquer outro cargo. Nunca recebi insalubridade, mas sempre trabalhei com exposição a agentes nocivos. Ok, nós vamos conseguir buscar especial com outras provas. Não é condicionante o recebimento da insalubridade. Sim, e é bem importante isso que ela trouxe, assim, ó, porque a Rafa, juntamente aí com os demais representantes, eles vão pegando e eles estão estudando. Então, sempre tem que ter elementos, é importante, porque, sim, né, tem esse reflexo aí no direito trabalhista, a gente precisa, né, porque, por exemplo, a questão do PPP, né, esses PPPs mal feitos, né, entre aspas, né, reduzidos, a gente precisa ter eles, o escritório precisa até para ter elementos para estudando e a gente pensar possibilidades institucionais, né? Não somente nas questões individuais. Tem outras questões aqui. Deixa eu só responder a questão das revisões ali para a Rafaela. Não vi, a Rafa faltou. Tá, que é bem importante essa questão das revisões, gente, assim, ó. As revisões de aposentadoria, elas ocorrem quando há algum erro na concessão da aposentadoria, tá? Então, o que nós já vimos que tem muito nas decisões judiciais da Emater, tá? As pessoas se aposentaram sem contabilizar o tempo especial com exposição a agentes nocivos. E isso é que dá direito às grandes revisões dessa categoria, pelas pesquisas que nós fizemos até agora, tá? Quais outras possibilidades de revisão? Inclusão do vale alimentação, como a Tabata explicou, né, na média salarial. Agora, há uma certa confusão
Por exemplo, assim, eu me aposentei e continuei trabalhando, então eu vou fazer uma revisão disso. Isso hoje, gente, não é possível, tá? Porque a lei determina que uma vez que tu está aposentado, o que tu contribuir para depois, ele não entra mais no teu benefício, ele entra para o caixa do sistema que paga todos os benefícios. Mas acontece às vezes a pessoa se aposentar e fazer a revisão por outros motivos e acabar pensando que fez porque continuou trabalhando, né? Agora saiu essas últimas semanas a decisão que está de novo pautado o projeto de lei para desaposentação, então pode vir mudanças nesse sentido. Mas hoje o que nós temos é que mera revisão por ter se aposentado e continuado trabalhando ainda não é possível. É possível revisões por outras matérias. O que que precisa? Nos envia a carta de concessão da aposentadoria com memória de cálculo, que a gente também manda por e-mail ali para vocês, depois, para vocês divulgarem. E no portal Meu INSS, tu consegue baixar ali os documentos e a gente avalia o que é possível de revisão ou não, tá? Isso, Rafa. Posso seguir? Desculpa que eu vi que Que é começou a muito chegar, frio. vocês foram botando mais. Vamos ver aqui as próximas. Em que sentido estão sendo decididas as ações da aposentadoria especial após a reforma, especificamente da fase? Já existem decisões? Não sei se vocês tiveram acesso, mas a gente sabe que tivemos algumas, né? Ingrid, por favor. Sobre a fase, a gente não percebeu ainda nas decisões judiciais pós-reforma. O que acontece para me explicar, né? O tempo de serviço especial ele vai ser avaliado no período que a pessoa trabalhou, independentemente da reforma ou não, a exposição a agentes nocivos, né? Então, assim, face a reforma, a tendência é manter positivas as decisões que já são. O que muda são os critérios para a obtenção do benefício, né? Mas as decisões judiciais no que tange ao reconhecimento do tempo especial, a tendência é se mantém positivo, porque analisa todo o período que a pessoa trabalhou, né? O que não vai poder é a conversão depois de 2019, mas o período anterior, sim. Então, digamos assim, que não há uma grande preocupação disso, e sim uma adequação aos novos requisitos e critérios. Muito obrigada, Ingrid. Seguindo aqui. Mesmo já tendo feito o pedido de aposentadoria, podemos fazer esses esclarecimentos com a equipe aí? Sim, né? Claro que sim, claro que sim. Entre em contato Está com a esperando, gente. Simone. Entre em contato com a gente que a gente já está te esperando. Pode entrar em contato, nós analisamos sim, mesmo já tendo feito o pedido. Como a gente trouxe aqui, também tem as possibilidades de revisão, de acompanhamento desse pedido, né? Nós fazemos o acompanhamento junto com vocês, né, do pedido de concessão de aposentadoria, e também fazemos a análise para ver se tem alguma possibilidade de revisão, seja do cálculo, né, seja do tempo de contribuição, seja para inclusão de verbas decorrentes aí de auxílio alimentação, reclamatória trabalhista ou de tempo especial, certo? Certo. Uma pessoa com 53 anos de idade e 35 anos de contribuição pode se aposentar? Só com as idades vocês conseguem fazer essa avaliação ou precisa de ver Antes o da Edson reforma, eu já pessoalmente? diria para ele: sim, tem 35 de contribuição? Sim. Pós-reforma, eu não posso dizer isso para ele, né? Eu teria que calcular dentre as 4, 5, 6 regras de transição se ele hoje já se encaixa, né, em alguma das regras. Então, a gente precisaria do extrato previdenciário, da carteira de trabalho, PPP, e dar essa devolutiva para esse trabalhador. Então, Pode ele ser, tem. Edson. Falei certo? É o Edson, né? É. Temos mais aqui, ó. Eu vou dizer só para se vocês conseguem dar uma pincelada só, né? Para o nosso colega aqui, o Cláudio. Entrei com processo em outubro de 19, com pedido de aposentadoria especial, foi negado em primeira instância, resposta da justiça muito demorado, tem insalubridade em grau máximo por todo o tempo de trabalho na FEBEM. Aí ele botou FEBEM FPE, né? E foi uma realidade, escreve essa atividade de atendente de creche, o Alfredo e o Cláudio, é que infelizmente esses PPPs mal feitos, né, como a Ingrid explicou, que a gente tem que entrar com isso, né. E o processo previdenciário, gente, ele não é algo fácil, ele é um processo que requer uma técnica bem aprofundada, né?
Então, se tu tem um PPP que não é o suficiente e não trabalha ele ao longo da instrução do processo previdenciário, tu pode sim ter uma decisão negativa. Então, por isso que a gente sempre trabalha com essa questão da contraprova. Teve um laudo trabalhista, né, tem um e-mail, tem uma descrição de atividades, tem uma testemunha, sempre para complementar quando esse PPP não é bem feito, né? E alguns processos requerem um pouco mais de tempo mesmo, justamente porque essa produção de provas tem que ser bem conduzida e às vezes leva um tempinho mesmo, né? Porque tudo que é mais complexo requer um pouquinho mais de tempo, infelizmente, né? Sim. Ali, qual a idade e o tempo de contribuição atuais para a especial? Se vocês puderem repetir, ali, por favor. Sim, claro. O atual, né, o que veio agora com a reforma, é 60 anos de idade e 25 anos de tempo especial, certo? Aí vai depender muito da peculiaridade do caso e do contato com quais agentes nocivos que essa pessoa tem, né? Mas hoje a regra é 60 anos e 25 anos de contribuição. Para homem e para mulher? Isso, mas Isso, tem esse as não tem regras de diferenciação. transição, né? Caso essa pessoa já esteja contribuindo, que provavelmente ele vai pegar a regra de transição que não tem a idade mínima, só o somatório de pontos, né? Então a gente tem que avaliar a situação dele, né? Provavelmente pode ser que para ele não tenha idade mínima, temos que avaliar a situação. Obrigada. Pessoal, então, só retomando as questões ali que vieram várias, referentes à transposição, a gente vai fazer. Lembram que no ano ali iniciou em 2023, o ano inteiro nós temos muitas lives, a gente vai fazer, o processo vai andando. A cada avanço que a gente tem, a gente vai fazendo a live. Na live estarão os advogados, né? A gente está com uma equipe aí, são 3 escritórios só cuidando das questões da transposição. Então, a gente vai fazendo live, a gente vai esclarecendo as dúvidas todas, né? E além das lives, a gente vai ter os atendimentos individuais para fazer essa análise, esse estudo, como as gurias mencionaram, de cada situação, tá bem? Eu pulei algumas, se os colegas... Acho que não, Rosana, Eu acho que não, né? Os demais diretores, é isso? Não, é isso. E só ajudando a reforçar, né, para o pessoal entrar em contato lá, ou com o diretor que tem contato, o diretor dessa fundação, ou quem tem contato da Tânia, ou direto com o CEMAP, lá com o telefone geral, lá o 3287-7500. A gente está com um problema ali, Não, mas... não, geral, nesse momento não dá. É, Ou fala com os diretores, a gente está com problema ou nos no telefones. WhatsApp direto. A E gente a está gente por está... um telefone. É, mas a gente está resolvendo, e a gente está, o pessoal também, para informar aqui, nem todos estavam na Assembleia, né, que a gente está de mudança, a gente está retornando, né, daqui a pouco alguém vai lá no CEMAP, na Alexandrina, nos procurar para falar sobre esse tema. Nós estamos retornando, então, para Lima e Silva 280, onde era nosso endereço anterior, para quem não sabe. Então, a partir de semana que vem, de uma maneira mais estabelecida, a gente vai estar de volta lá na Lima e Silva. Então, o pessoal que quiser vir presencial conversar, organizar, ou entrando em contato, a gente está ainda nessa transferência, mudança de telefone, essas coisas assim. Mas ali nas redes do CEMAP, ali estão os telefones alternativos, tem todas as informações ali para o pessoal quiser entrar em contato e marcar a sua consulta. E o importante é isso, assim, a gente está com... só para fechar a minha fala aqui, a Claro, Rosana, que é a fala. nossa coordenadora do nosso coletivo jurídico, foi uma pessoa que se empenhou, juntamente com toda a direção, de trazer, já que a gente estava sem, mas a gente estava sem esse serviço, mas quando a gente foi trazer, a gente quis trazer uma equipe super qualificada que desse conta dessa complexidade que são as fundações. A gente sabe que a FASE é o mundo, a FPE é o mundo, a Matéria é o mundo, a FGTAS é o mundo, a FAPERGS é o mundo, a UERGS é o mundo, às vezes eu não falo uma, depois o pessoal reclama. A EPTC é o mundo, a FEPAM é o mundo, então a Metroplan é um mundo, a FEE é um mundo, então todas as fundações são um mundo diferente. Então o pessoal que está aí, eles estão se preparando e já estão preparados para atender essa complexidade. A gente tem certeza que
fora a questão trabalhista, né, de direitos do dia a dia, hoje em dia a questão previdenciária ela é tão importante quanto a questão trabalhista que trata dos direitos. Então, a gente fez questão de começar muito bem, então por isso que a gente trouxe essa equipe de advogadas, no caso, e advogados. São muitas Agradecemos diretoras, as belas as palavras. advogadas. A equipe, né, para vocês verem assim, ó, que a gente mal começou, a equipe inteira, eles estão estudando, né, eles já estão tendo um domínio e um entendimento das nossas instituições muito importante, né, muito significativo isso, né, porque é importante, é isso que a gente estava esperando, é isso que a gente estava buscando, né, a gente agradece e agradece muito a participação aí, né, ficamos com 70 colegas, a Eleonora. Vamos botar aqui, ó, o número. A Rê pediu, né? Nossa jornalista que arrasa também. Ela está sempre colocando, né? Todas as informações no Instagram, no Face. Nós temos Twitter. A gente colocou ali os telefones alternativos, mas a gente pode sim já colocar aqui o telefone da Tânia. Alguém poderia colocando aqui o telefone da Tânia? O WhatsApp, não da Tânia, né? Por favor, não, pessoal. O telefone do setor jurídico, para a gente, o pessoal, se quiser eu falar, posso colocar. põe ali, aqui, ó, no chat, aí os que estão já podem pegar. E também, se por um acaso, mesmo assim, tiverem dificuldades, a Renata coloca à disposição da pessoa chamar ali nas redes e vai passar para ela o contato e ela repassa também para o atendimento, né? Isso, a Rê Fica faz mais isso. essa opção, né? Temos várias opções. Isso, tu mandou, né? Eu li algumas que tu falou, Edilson, e algumas muito pontuais. Elas pediram daí para a gente. Tu tá marcando ali juntamente ali com a Tânia, para tu ir lá na COP e já levar toda a documentação para elas analisarem. Pessoal, então, uma ótima noite, agradecer muito, né, a presença aí da Ingrid, da Tabata, foi muito esclarecedora. Eu acho que será a primeira live de muitas, né, que a gente tem ainda vários assuntos. Eu acho que só com relação à aposentadoria especial tem muitas questões de insalubridade, a gente tem aí muitas coisas a percorrer. Muito, muito obrigada. E não sei se meus Nós que colegas agradecemos, gostariam. em nome da COP, um grande agradecimento e confiança no nosso trabalho. Esperamos aí atender a todos e todas com um serviço de qualidade, de acolhimento e compreensão e atingir aí as necessidades que cada um tem. Esperamos poder receber vocês em breve, né? Marquem horário com a Tânia, agendem aí com o CEMAP para nos conhecermos pessoalmente. Estamos à disposição aqui. Estamos muito felizes de fazer parte agora do sindicato, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo acolhimento de vocês, obrigada pela live e estamos à disposição para dúvidas, esclarecimentos. Entrem em contato com o sindicato que eles encaminham os atendimentos para a gente. Que maravilha! O Edilson é lá de Santo Ângelo, ele pode fazer uma videochamada, né, com o pessoal. O atendimento é o mesmo, vai ter videochamadas, advogados vão te pedindo, aí vão combinar, né, a maneira que tu vai mandando os teus documentos, né? Então fica tranquilo que vai ter o mesmo atendimento. Importante isso, Rosana, até para o pessoal divulgar. O atendimento é esse para todo o estado. Eles vão atender todo o estado, porque a gente antes tinha uma dinâmica de ter advogados credenciados em cidades, interior, alguma coisa. Nesse momento, o escritório esse vai atender todo o estado, com atendimento telefone, online, tudo, mas o atendimento é para todo o estado. Nós já atendemos servidores do judiciário no estado inteiro, atendemos oficiais de justiça no estado inteiro, trabalhadores da Corsã no estado inteiro, então para nós é bem rotineira essa comunicação. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, Rê. Obrigada, André, meus colegas. Um abraço, boa noite. Fiquem bem. Obrigada, boa noite. Uma boa noite a todos, então, estamos dando por encerrado o evento. Obrigada.